Botafogo contrata craque ponta esquerda com características semelhantes e melhores do que Thiago Almada. Depois de acertar com o atacante Carlos Alberto, o Sport demonstrou interesse em outro jogador do Botafogo e tenta o empréstimo do volante Newton para a temporada 2025. A informação é do jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, do Recife, nesta sexta-feira, 17/1. De acordo com a apuração, o Botafogo ainda deve decidir se libera ou não o meio-campista, que vem atuando no time sub-23 que está iniciando o campeonato carioca. Inclusive, jogou bem improvisado na lateral na última partida. Newton foi emprestado pelo Botafogo ao Criciúma no ano passado e fez um bom campeonato brasileiro. O volante de 24 anos tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2027. Arthur Jorge não logrou êxito na tentativa de levar Gregori para o Al-Rayyan. Segundo o jornal, O Globo informa nesta sexta-feira, 17/1, o Botafogo encaminhou a permanência do volante, considerado uma peça-chave do elenco para 2025. A proposta do clube do Catar era para Gregori ganhar de 4 a 5 vezes mais do que atualmente. As conversas que teve com John Textor, no entanto, foram cruciais para ficar no Glorioso. Ainda segundo o Globo, a única chance de Gregori sair é se o Al-Rayyan pagar a multa rescisória. O volante deve ter um papel de liderança ainda mais relevante no elenco alvinegro esse ano. Arthur Jorge falava em levar Gregori desde quando o treinador ainda estava no Botafogo. Ele chegou a comentar abertamente sobre isso no voo de volta após a Copa Intercontinental, o que incomodou o clube. Botafogo mostra interesse em contratar Everton Cebolinha, um possível reforço para 2025. O Botafogo está se movimentando no mercado de transferências de 2025 e um dos nomes que apareceu com força nas especulações é o de Everton Cebolinha, atacante do Flamengo. A busca por reforços para fortalecer o elenco alvinegro tem sido uma das prioridades da diretoria, que sabe da importância de montar um time competitivo para a temporada, especialmente com a intensificação das disputas nos campeonatos nacionais e internacionais. A situação de Everton Cebolinha no Flamengo. Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022, após uma transferência milionária do Benfica, mas a adaptação ao futebol brasileiro e a forma como o jogador tem sido utilizado pelo técnico Felipe Luiz levantaram algumas dúvidas sobre o seu futuro no clube carioca. Apesar de sua habilidade e histórico de destaque na seleção brasileira e no Grêmio, Cebolinha não conseguiu se firmar como titular absoluto no Flamengo. A constante disputa por posições no ataque, a concorrência com outros jogadores de qualidade e a variação na forma física e técnica do jogador são fatores que influenciam essa situação. Em 2025, a relação entre Cebolinha e o Flamengo parece ter esfriado um pouco, com o jogador frequentemente aparecendo no banco de reservas ou sendo utilizado de forma intermitente. Isso, claro, acendeu o interesse de outros clubes, especialmente aqueles que buscam reforçar suas linhas ofensivas. O Botafogo, que já havia demonstrado interesse em Cebolinha em temporadas anteriores, parece disposto a tentar uma negociação mais concreta para contar com o jogador em seu elenco. Botafogo e a necessidade de reforços. O time do Botafogo tem mostrado um bom desempenho nos últimos anos, mas a diretoria sabe que para almejar conquistas maiores, como títulos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e uma participação sólida em competições internacionais, é fundamental ter jogadores de peso no elenco. Além disso, a equipe tem sentido a falta de um atacante que possa criar jogadas com qualidade, ser decisivo e também contar com a experiência internacional de Cebolinha. A contratação de Cebolinha seria um movimento estratégico para dar mais dinamismo ao ataque alvinegro. Com suas características de velocidade, drible e capacidade de decidir jogos, o jogador poderia ser o complemento ideal para um setor ofensivo que já conta com bons nomes, mas que carece de um atleta com o perfil de Cebolinha habilidoso, vertical e perigoso no 1 contra 1. A versatilidade do atacante, que pode atuar tanto na ponta quanto como centroavante, oferece ao Botafogo uma flexibilidade tática que agrada ao treinador Luiz Castro. A situação financeira e as negociações, no entanto, não devem ser simples. O Flamengo, apesar de não estar 100% satisfeito com a performance de Cebolinha, dificilmente abriria mão de um jogador que tem contrato até 2026 e que foi adquirido por um valor significativo. O Botafogo precisaria enfrentar a concorrência de outros clubes, que também têm mostrado interesse em contratar o jogador. Além disso, a questão financeira será fundamental, já que o clube alvinegro está buscando uma forma de montar um elenco competitivo sem comprometer excessivamente suas finanças. O Botafogo, embora tenha um planejamento financeiro cauteloso, já demonstrou em 2025 que está disposto a investir quando considera que a contratação pode ser um bom negócio. O clube tem buscado parcerias e fontes de receitas alternativas,
como patrocinadores e investimentos externos, para reforçar o elenco de maneira estratégica. A chegada de Cebolinha poderia ser um reforço de peso para a temporada, mas as conversas ainda estão em estágios iniciais. O interesse de Cebolinha no Botafogo, por outro lado, Everton Cebolinha tem demonstrado um desejo claro de retomar sua melhor forma e reencontrar sua regularidade no futebol brasileiro. A ideia de vestir a camisa do Botafogo e contribuir para a ascensão do clube pode ser algo atrativo para o jogador, especialmente se o time estiver disposto a dar-lhe a confiança e o tempo de jogo necessário para se destacar novamente. Além disso, o fato de o Botafogo ser um time com ambições de título e com uma grande torcida pode ser um fator motivacional para Cebolinha, que sabe que a pressão para entregar resultados é grande em um clube com tanta história e expectativa. Além disso, o próprio projeto esportivo do Botafogo, com um elenco em ascensão, pode ser um atrativo para o atacante. A ideia de jogar ao lado de jogadores como Osvaldo, Igor Jesus e outros nomes que vêm se destacando no clube, pode ser uma oportunidade interessante para Cebolinha revigorar sua carreira e voltar a brilhar no cenário nacional. O futuro de Cebolinha, com a janela de transferências de 2025 se aproximando, a situação de Everton Cebolinha será uma das que gerará mais especulações. O Botafogo, como um dos principais clubes interessados, está atento a todos os movimentos do mercado, e uma possível oferta ao Flamengo deve ser discutida nos próximos meses. A decisão final dependerá de uma série de fatores, incluindo a disposição do Flamengo em negociar o jogador e o próprio interesse de Cebolinha em mudar de ares. Enquanto isso, a torcida do Botafogo já começa a sonhar com a possibilidade de ver Cebolinha vestindo a camisa alvinegra e ajudando o time a alcançar novos patamares no futebol brasileiro. A expectativa é de que o clube continue a investir em peças de qualidade, e a chegada de Cebolinha, caso se concretas, seria um reflexo desse esforço para melhorar a equipe e buscar títulos relevantes em 2025. Em resumo, Everton Cebolinha é um nome que está, definitivamente, na mira do Botafogo para a temporada de 2025. Embora a negociação ainda esteja em estágios iniciais, a possibilidade de ver o atacante vestindo a camisa alvinegra gera grande entusiasmo e expectativas para o futuro do clube.